Às vezes a gente não quer deixar a água cair, porque a gente acha que é sobre nós, mas Senhor, eu estou muito seco. Não é sobre você, é sobre a água. No seu interior fluirá rios de águas vivas. Mas a minha oração, Senhor, já não é mais a mesma. O meu louvor já não é mais o mesmo. Mas não é sobre você. Senhor, a minha oração se transformou em sequidão, virou um deserto. Até a minha adoração já não passam de canções, palavras repetidas. Mais uma vez diga: Senhor, a minha oração se tornou em sequidão, virou um deserto. Oh Deus, até a minha adoração já não passa de canções. De quê? Palavras repetidas. Levanta a mão pro céu e pede: abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Por quê? A terra seca está aqui. Você tem coragem de confessar? A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. E desçam as águas de Deus sobre esse lugar. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Mais uma vez, cante. Senhor, a minha oração se tornou em sequidão, virou um deserto. Mas tem jeito para você, querido, aleluia. Oh! E até a minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. Abre o céu, Senhor. Oh! Deixa a chuva descer. Abre os braços para receber a chuva de Deus. A terra seca está aqui. Recebe sobre a tua vida. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Oh, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar. Quando o Espírito de Deus sopra sobre um lugar, se o Espírito de Deus soprar sobre a sua vida agora, ainda que você tenha aparência de quem está morto, a árvore viverá. Ela viverá como se tivesse plantado junto ao ribeiro de águas. Oh, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar. Mais uma vez para terminar. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar,
encharcar, encharcar essa terra seca. Aplauda o Senhor, louvado seja o teu nome, Deus. Fala pro teu irmão, Deus vai fazer grandes coisas aqui essa noite. Pode sentar no seu lugar, que bom que você está aqui. Seja uma noite cheia de bênção para nossas vidas, de vitória. Deus tem grandes propósitos, amém? E aquilo que Ele tem escrevido, querido, não tem borracha que apague. O Senhor escreve certo, pelas linhas certas. Esse negócio de linha torta é quem quer entortar as coisas de Deus, para fazer conforme a sua vontade. Mas Deus faz a vontade dEle, no tempo dEle, na hora dEle. E não tem quem mude aquilo que para Ele é bom. Que Ele olhou para nós, olhou para o mundo e disse, viu que era bom. Ele disse, é bom. Se é bom para Ele, é perfeito e agradável para mim. Amém? Você pode dizer isso? Se é bom para Ele, é perfeito e agradável para mim. Em nome de Jesus. Vamos chamar as crianças. Amém? Vamos orar pelas crianças. Aleluia. Glória a Deus. Quem é a tia hoje que vai orar por ela? O tio. Deixa a água descer. Amém. Vamos colocar nossas mãos sobre as crianças. Vamos orar. Amém, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua casa. Senhor, nós oramos pelas crianças que são o futuro da tua igreja, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir, Senhor Deus, a mente das crianças, Senhor Deus, para a tua palavra, Senhor, para a tua salvação. Nós oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Boa noite, povo de Deus. Que presença maravilhosa, né, gente? Que presença preciosa. Jesus, glória a Deus. Depois de um dia de chuva, muita chuva, o Senhor vem nos abençoar mais ainda com a chuva da presença dEle. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Queria que você orasse junto comigo. Coloque as mãos no seu coração. Ore por você e ore por mim também. Amém, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Sim, Pai, como uma terra seca que precisa da Tua chuva. Sim, nos colocamos diante do Senhor como alguém que é totalmente dependente de Ti. Nos colocamos diante de Ti, Pai, como filhos que precisam do Senhor na nossa vida, da Tua direção. Precisamos que o Senhor coloque os nossos ouvidos em sensibilidade à Tua presença, à Tua voz nessa noite. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, já te agradeço. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. O Senhor Eu quero compartilhar com você nessa noite algo que eu acredito que todos nós passamos. Sempre ou algumas vezes, todo cristão passa por lutas, amém? Glória a Deus por isso, pelas lutas. Mas eu queria falar um pouco sobre as nossas lutas secretas, aquelas que ninguém vê. Aquelas lutas que
só o Senhor é que sabe. Foi ministrado aqui, eu não sei se foi a Liliana, se foi o Leandro que falou, que muitas vezes nós vemos pessoas aqui em cima ministrando e a gente pensa, nossa, essa pessoa, a vida dela é um mar de rosa. E sempre que a gente vê homens e mulheres de Deus, mulheres de oração, homens de oração, a gente sempre acha que essas pessoas, elas não têm problema. Elas não passam por lutas. Mas as lutas secretas, todos nós passamos. E muitas vezes nós chegamos a ministrar, a servir ao Senhor, muitas vezes com o coração totalmente em vários pedacinhos. E muitas vezes nenhum de vocês podem ver quem está ministrando, quem está tocando, quem está ali na dança. A gente não consegue ver. São cicatrizes escondidas. As lutas que nós passamos são lutas que só o Senhor sabe. E é sobre essas lutas que eu queria compartilhar com você nessa noite. E esses dias eu estava conversando com o Leandro e até conversando com o Senhor. Eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, Senhor, por que tantas vezes, aliás, por que nós, como cristãos, conhecendo ao Senhor, conhecendo a Tua Palavra, sabendo quem nós somos em Ti, por que mesmo assim nós ainda temos tantas lutas internas? Porque eu comecei a analisar, conversando com Deus, Senhor, seria tão bom que nós aceitássemos Jesus, nos convertesse verdadeiramente, conhecendo a Tua Palavra, Te buscando, e essas lutas não tivessem mais, essas lutas internas dentro de nós, aquela que só o Senhor conhece, ela não existisse mais. Seria bom, né? Porque já basta as lutas exteriores, né? Que nós temos. Mas eu fiz essa pergunta ao Senhor. Lá no finalzinho eu vou dar a resposta que o Senhor me respondeu. Porque mesmo nós conhecendo o amor de Deus, nós ainda temos que travar essas guerras dentro de nós. Guerra muitas vezes que vem através de sentimentos, como culpas. O diabo muitas vezes, ele vai usar de alguma fraqueza nossa ou alguma fragilidade nossa, ele vai usar contra nós, colocando culpa dentro de nós, colocando medo, fracasso, sentimentos que nós temos dentro de nós que não aparecem para ninguém. Às vezes sentimento de fraqueza, de incapacidade, frieza espiritual e tantos outros sentimentos ou situações que querem roubar nossa fé e nos paralisar. Quantos de nós poderíamos dizer aqui que nós já passamos por situações, algumas parecidas com essas que eu falei, com esse tipo de sentimento, que vem muitas vezes quando a gente menos espera e elas querem roubar a nossa fé, elas querem nos paralisar daquilo que o Senhor tem colocado para nós, dizendo assim, Patrícia, faz isso. E quando a Patrícia decide fazer isso, o diabo vem tentar me paralisar, ou te paralisar. E muitas vezes essas guerras, elas são tão secretas, que nós não podemos nem contar para as pessoas, porque nem todo mundo vai entender. A luta que eu passo, muitas vezes não é a luta que você passa, e cada um tem a sua luta, e cada um se entende. Mas muitas vezes nós não podemos contar para alguém, porque às vezes se você vai contar para alguém, pode ser que alguém diga assim para você, você precisa buscar mais a Deus, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais, você precisa se encher mais de Deus. Há quem diga isso, achando que muitas vezes, por a gente passar por essas lutas, nós estamos distante do Senhor.
E nem sempre é assim. Às vezes, mesmo a gente estando pertinho do Senhor, nós ainda passamos por lutas, porque nós somos o quê? Seres humanos. E eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 7. Nós vamos ler somente o 7, que lá no final a gente lê mais um pouquinho. Então aqui, capítulo 12, versículo 7 diz assim, Paulo falando: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Aqui, não dá para me ler tudo, porque vai pegar muito tempo, mas lá no iniciozinho do 12, Paulo está falando sobre uma visão que ele teve, que ele recebeu do Senhor. Algo muito maravilhoso, a história de Paulo, né? E lá no versículo 7, Paulo fala sobre isso, que por ele ter recebido essa mensagem, revelações tão grandiosas, e para evitar que Paulo se tornasse alguém arrogante ou orgulhoso, foi dado a ele um espinho na carne. E é tão interessante porque, como eu estava falando no início, a gente poderia pensar que somente as pessoas que estão bem frias espiritualmente ou bem distante do Senhor que passam por essas coisas. Mas aí, Paulo fala sobre isso. Aí a gente vai meditar sobre quem era Paulo. A gente já fez um estudo aqui sobre a maioria das cartas de Paulo, e a gente viu que exemplo precioso esse homem deixou para nós. Paulo era um homem chamado por Deus, usado e ousado em pregar a palavra do Senhor, anunciar as boas novas. Era um homem cheio do Espírito Santo, tinha revelações sobrenaturais, e mesmo assim, até ele tinha um espinho na carne. Até Paulo passava por lutas, mas porque se Paulo era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, a Bíblia aqui ela não fala o que seria o espinho de Paulo. Aí a gente vai, a Bíblia não fala exatamente o que seria, mas aí a gente vai estudar e cada um tem sua opinião, né? A gente pode pensar várias coisas. O espinho da carne de Paulo pode ter vários significados, como lutas físicas, espirituais, fraquezas, limitações humanas, dores, tentações, enfermidades, perseguições e tantas outras coisas poderia ser o espinho de Paulo. Quando nós lemos sobre os grandes homens de Deus na Bíblia, a gente vê que vários exemplos preciosos que o Senhor deixou para nós na sua palavra de homem de Deus. Mas a gente pode imaginar que todos eles tiveram dificuldades. Todos eles, porque eles eram seres humanos. Você acha que foi fácil para Noé estar construindo aquela arca? Será que Noé não passou por lutas durante todos aqueles anos que ele passou construindo aquela arca? Será que Noé não passou por alguma dificuldade?
onde todos ali estavam criticando, achando que ele estava louco por estar construindo uma arca. Para que essa arca? Esse homem está ficando louco. Você acha que foi fácil para José, quando foi vendido pelos seus irmãos? José, quando foi invejado pelos seus irmãos, será que foi fácil para ele? Ter ali um monte de irmãos, todos invejando ele, a chegar ao ponto de vender ele como escravo. Ele foi morar longe da sua família. Será que foi fácil para José? Para Moisés? Moisés mereceria um Oscar. Moisés conduzir todo aquele povo teimoso durante 40 anos. Não é fácil. Não é fácil porque às vezes nós conduzimos uma sala de aula, às vezes conduzimos um discipulado, às vezes conduzimos uma igreja, um ministério de louvor, conduzimos algo com poucas pessoas e já é muito difícil. Porque nós, seres humanos, nós somos muito difícil. Só Jesus para morrer por nós e ter misericórdia de nós. Só Ele. E aqui, Moisés conduziu aquele povo por 40 anos no deserto. E quem já leu a história de Moisés, já viu que o quanto Moisés deve ter sofrido ali por causa daquele povo. O povo desobedecia, Moisés ia lá e orava ao Senhor a favor do povo. Você acha que foi fácil para Ana? Ana que era estéril, que não podia ter filhos. Ana que ela era, deixa eu ver uma palavra que daria certo para Ana. A outra mulher de Eucana xingava a Ana, falava mal dela, fazia pouco dela. Eu fico imaginando, será que foi fácil para ela passar todo aquele tempo, porque não sabemos também quanto tempo Ana ficou nessa vida, em que a outra ficava sempre passando filho na cara dela, e ela não podia ter filhos. E era uma situação que só o Senhor podia fazer na vida de Ana, porque naquela época não existia a medicina que existe hoje. E eu estou citando alguns exemplos para você analisar, porque homens e mulheres de Deus que estão na Bíblia, eles também tiveram dificuldades. Maria Madalena. Será que foi fácil para ela depois que o Senhor chamou ela, converteu o coração dela? Será que tudo ficou flores na vida dela? Será que não teve também lutas interiores, lutas internas? E Pedro, será que foi fácil para Pedro? Alguém tão sanguíneo, e ter que de vez em quando engolir seu orgulho, engolir ali as suas palavras e se tornar um homem para a glória de Deus. E todos os outros apóstolos, que não dá para falar de todos aqui. Mas para nós termos uma noção de que todos os homens e mulheres que somos seres humanos, nós temos lutas secretas. Lutas que só o Senhor conhece em nós. Só que muitas vezes, quando essas lutas vêm até nós achamos que só é conosco. E é maravilhoso quando nós encontramos alguém que diz assim, nossa, eu tenho essa luta. E a gente talvez na hora não fale para essa pessoa, mas a gente pensa dentro de nós, glória a Deus, eu não estou sozinha. Eu não sou um extraterrestre, eu sou um ser humano normal. E nós achamos que essa luta é só nossa, mas todos nós passamos por isso. E eu queria abrir com você lá em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7.
Eu já deixei tudo marcado para mim não perder tempo. Romanos capítulo 7. Versículo 18. Romanos 7, 18. 18 até o 25. Diz assim: Paulo mais uma vez. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri essa lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra contra a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável. Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Ele mesmo responde: graças a Deus. A resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Aí você pode continuar lá no 8. O 8 do 1 até o 4 diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho, na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, o possamos cumprir as justas exigências da lei. Aleluia por isso. Glória a Deus. Paulo está aqui falando sobre a luta contra o pecado. A gente tem várias lutas entre nós. Dentro de nós tem as nossas lutas internas, que são lutas que só nós conhecemos. Às vezes não são pecados. Não são pecado, mas uma luta que eu tenho dentro de mim que você não conhece, mas só Deus conhece. Mas essa luta não quer dizer que é um pecado que eu estou lutando. Não, existem lutas que não são pecado, mas nos deixam muito mal, muito. E o diabo muitas vezes ele se aproveita disso para colocar setas na nossa mente, nos nossos ouvidos. E aqui Paulo, glória a Deus que Paulo deu aqui a resposta, que em Cristo Jesus não há mais condenação para nós. Glória a Deus por isso. Eu achei interessante o que a Liana tinha falado da outra vez que ela pregou, que eu anotei. Ela disse assim: o diabo conta com o teu cansaço e te faz tropeçar na mesma pedra. Eu achei muito interessante porque o diabo, por conhecer as nossas fragilidades, por conhecer aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, ou até mesmo nosso passado, ele conta com o teu cansaço, como disse a Liliana, e te faz tropeçar na mesma pedra. O diabo sempre vem tocar na mesma coisa todas as vezes. Já perceberam? Ou é só eu que passo por isso?
Eu acredito que todo ser humano passa, amém? Se você está vivo, você está passando por isso. E o que eu achei interessante é porque o diabo, ele vem tentar realmente nos cansar. Às vezes você está tentando, deixa eu ver aqui um exemplo. Alguma coisa que você não gosta em você. Algum jeito de ser. E você, de repente, você está batalhando, trabalhando para você sair desse seu jeito que você não gosta, para melhorar. Você está batalhando para melhorar, para a glória de Deus. Mas aí, o diabo sabe que você está fazendo isso. E ele vai colocar aquela pedra, aquela mesma pedra que você já conhece, como é que ele vai fazer, você já sabe tudo que ele vai fazer. E é tão interessante que a gente cai do mesmo jeito, né? A gente já sabendo quem é o diabo, e mesmo assim a gente muitas vezes ainda cai, tropeça na mesma pedra. E ele vai tentar nos cansar várias vezes com a mesma coisa. Se é um pecado, ele vai colocar aquele pecado, aquele mesmo pecado que ele sabe que você é fraco, que você não pode ver na sua frente. Ele vai sempre colocar aquela mesma coisa. E ele vai fazer com que você canse. Você vai tentar, não conseguiu. Depois você vai tentar de novo, não conseguiu. E você vai cansar de tentar e você acaba fazendo o quê? Desistindo. E é exatamente isso que o diabo quer de mim e de você. Que você desista, que eu desista, mas nós não vamos desistir, amém, igreja? Porque nós temos um Deus poderoso que Ele vai nos ajudar e tem nos ajudado até hoje. Para a gente continuar de pé, a gente vai conseguir chegar até o fim, em nome de Jesus. O diabo não vai conseguir nos cansar, porque o nosso Deus nos dará força para a gente tentar quantas vezes for preciso. Mas a gente não vai abrir mão da vontade de Deus para a nossa vida. Eu queria que você abrisse também comigo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 26. Não, 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios 1, 26. Diz assim, ó, do 26 até o 31. Paulo, mais uma vez. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos. Quando foram chamados, pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por essa iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justo diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como diz as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É interessante a gente ver que a gente assistiu aquele pequeno trecho no dia da conferência aqui, daquela série Os Escolhidos. A gente assistiu e é muito interessante quando Jesus chama seus discípulos. Aí a gente começa ali a imaginar o discípulo de Jesus
que cada um deles são diferentes. O Senhor nos chamou todos iguais, nem fisicamente, nem com a mesma função, com a mesma profissão. Jesus escolheu os discípulos mais improváveis e tão diferentes uns dos outros, com profissões diferentes. Porque Ele não escolhe por habilidade, pois Ele não precisa de nós. Essa frase eu ouvi lá na série, eu anotei aqui. Deus, Ele não precisa de nós. Ele nos escolheu simplesmente porque Ele nos quer. Eu achei tão interessante isso aqui, porque muitas vezes, a gente leu aqui em Coríntios, que o Senhor escolhe as coisas mais loucas do mundo. Eu acho isso tremendo, porque o Senhor, Ele não nos escolhe por habilidades. Ele vai escolher alguém que tem mais diploma, alguém que é mais sábio, alguém que é mais falante. Não, o Senhor escolhe aquele que é mais improvável, para que Ele possa usar e a glória seja dEle. Eu glória a Deus por isso, porque aí eu tenho chance no reino de Deus, amém? Cada um de nós temos chance no reino de Deus. Glória a Deus. E o Senhor escolheu cada um daqueles discípulos diferente um dos outros. O Senhor, Ele... quero falar aqui duas coisas para você. Existem lutas interiores em nós, que em Deus nós conseguimos melhorar. Mas tem os espinhos que precisam permanecer em nós para sermos dependentes de Deus. Nós falamos aqui de várias coisas. Uma das coisas são as nossas lutas internas que nós temos. São as lutas que não é pecado. São lutas que, deixa eu dar um exemplo aqui para você. De repente o diabo sabe de alguma coisa minha, alguma fragilidade minha, e ele vem sobre mim, nos meus ouvidos, querendo me fazer me sentir culpada. E aquele sentimento de culpa vem sobre mim e ele quer me paralisar. Esses são, sendo que eu não tenho culpa, só que a culpa vem do diabo e já me pega frágil e já me faz eu me sentir pior. Esses são as lutas internas que nós temos, que não são pecado. Agora também existem as lutas interiores, internas, aliás, lutas interiores que há dentro de nós, não sei se todos, mas algum de nós, porque nós somos seres humanos, e aquela luta contra o pecado, que talvez a minha luta seja algum pecado que eu esteja desejando fazer, e a minha luta esteja essa luta diária todos os dias. Então, há luta dentro de mim, ou dentro de você, aquela luta interna, que não é pecado, mas também tem a luta que é contra o pecado. Que nós temos que lutar todos os dias da mesma forma, para a gente não voltar a ser quem nós éramos antes. Não voltar a ser aquilo que nós fazíamos antes. Porque muitas vezes na nossa vida aqui nesse mundo, a velha Patrícia, ela quer voltar à tona. Às vezes, quando chega uma pessoa, você está trabalhando muito bem ali, de repente chega uma pessoa para roubar a sua paz naquela hora. E você respira fundo, e você diz assim: Espírito Santo, fica comigo. Não deixa a velha Patrícia falar nada. Não deixa a velha Patrícia agir de uma forma que ela fazia antes. Existe essa luta dentro de nós, para que a gente não venha a fazer aquilo que a gente fazia. E a gente precisa lutar todos os dias com isso, porque a gente não chegou ainda lá na glória. Enquanto nós estivermos aqui, existe essa luta. E essa luta contra o pecado, ou contra algo que eu fazia lá atrás, são lutas que a gente precisa, todos os dias, vencer elas. São lutas que eu preciso melhorar cada dia. Se eu me converti,
E se eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, a minha luta é muito maior do que eu imaginava. Porque não é só contra um pecado, é contra vários pecados. Então, se eu me converti, se eu conheço a palavra, conheço o poder de Deus, eu sei que o Senhor pode me transformar. Mas para mim ser transformado, eu preciso de quê? Eu preciso decidir, eu preciso reconhecer o meu erro e decidir ser transformado pelo Senhor. Porque se eu não decidir ser transformado por esse Deus, todos os dias, eu vou voltar a ser quem eu era antes. Eu vou voltar a fazer as mesmas práticas que eu fazia antes. Então, é uma decisão que nós temos que tomar todos os dias. Eu não quero mais ser a velha Patrícia. Eu quero ser aquela nova criatura que o Senhor me chamou para ser. É uma decisão que nós temos que fazer todos os dias. Eu quero ler com você também, lá em 2 Coríntios 12, volta lá para o 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios 12, versículo 8. É a continuação. Lá do início que a gente leu. Quando Paulo dizia que para não se tornar arrogante foi dado a ele um espinho na carne. Aí no versículo seguinte, versículo 8, Paulo diz assim: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele disse: a minha graça é tudo o que você precisa. Aleluia. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Você pode aplaudir a esse Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é maravilhoso. Olha o que acontece aqui. Paulo diz que tem um espinho na carne para que ele não se torne alguém arrogante, orgulhoso, por ele ser o homem que ele é, por ele ver tantas coisas maravilhosas que o Senhor revela para ele. Mas aí, Paulo diz, por 3 vezes eu orei ao Senhor, suplicando para que o Senhor tirasse de mim esse espinho na carne. E olha a resposta do Senhor: minha graça é tudo o que você precisa, Paulo. Você não precisa que eu remova esse espinho de você. Você já tem a minha graça. E se você já tem a minha graça, você vai poder suportar até o fim esse espinho. E isso também é para mim e para você. Glória a Deus por isso. As lutas secretas é permitido pelo Senhor. A resposta que o Senhor me deu quando eu perguntei para Ele: Senhor, por que nós temos tantas lutas internas? Se nós já conhecemos a Ti, já sabemos quem Tu és, por que nós ainda passamos por tantas essas lutas internas dentro de nós? Por que não já fica tudo tão maravilhoso, só dando glória a Deus e aleluias? Por que, Senhor? A resposta que o Senhor me deu foi exatamente sobre essa parte aqui que o Senhor falou para Paulo. As lutas secretas, elas são permitidas pelo Senhor para não esquecermos que somos totalmente dependentes dEle. E que não venhamos a nos orgulhar.
O espinho, ele existe para sabermos que sem Jesus nada podemos fazer. É a resposta que o Senhor me deu, que tem tudo a ver quando o Senhor fala para Paulo: a minha graça te basta. Então, se nós passamos por essas lutas internas que só o Senhor conhece, glória a Deus por isso. Essas lutas, ela vem para a gente lembrar todas as vezes que a gente estiver em crise ou em lutas, que nós somos totalmente dependentes dEle. Totalmente, totalmente. Vem nos lembrar todas as vezes que nós passamos por alguma luta, alguma situação difícil, vem nos lembrar que sem Jesus a gente não é nada. E que sozinho a gente não vai conseguir vencer. Que nós precisamos do Senhor na nossa vida, nós precisamos dEle. A gente lembra que Jesus, até Jesus, passou por aflições. Jesus, antes de ser crucificado, Jesus estava aflito. Só Deus sabe como é que estava o coração de Jesus naquela hora. O tamanho da sua aflição, sabendo que ia ser ali crucificado, que ia acontecer várias coisas com ele. E Jesus foi para o cantinho e orou ao Senhor: Pai, se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice. E depois Jesus vai de novo: Senhor, se puderes, afasta de mim esse cálice. Mas com tudo isso, Senhor, seja feito a tua vontade. E que essa seja a nossa oração todos os dias. Se o Senhor não quiser tirar de nós esse espinho que há em nós, se o Senhor não quiser tirar de nós essas lutas que ainda temos internas, com tudo isso, que seja feito a vontade do Senhor. Que essas lutas que nós passamos, que esses espinhos que nós temos, que muitas vezes machuca nós, que ela seja para glorificar o Senhor. E todas as vezes que esse espinho vir e nos furar a nossa carne, que o Senhor seja glorificado. Sabe por quê? Porque vai valer a pena aguentar mais um pouquinho, Senhor. Vai valer a pena aguentar até o fim essas picadinhas, esses furadinhos desse espinho na nossa carne. E a gente possa dizer que seja feita a tua vontade na nossa vida. E outra coisa interessante é porque o amor de Jesus por nós é tão grande. Ele é tão grande que Ele ainda nos presenteou com o Espírito Santo para nos auxiliar na nossa caminhada. Nós temos lutas, nós passamos por dificuldades. Jesus fala na sua palavra que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo que você também pode vencer, que eu podemos vencer também. E o Senhor nos deixou como um presente o Espírito Santo de Deus, para nos ajudar todos os dias nessa caminhada. Nossa caminhada diária, nossa luta diária, é Ele que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos ajuda a permanecer de pé e chegar até o fim. Todas as vezes que o diabo vier guerrear contra você, contra nós, principalmente na nossa mente, nos fazendo nos sentir mal, porque essas lutas internas, ela vem e nos faz nos sentir muito mal. Muitas vezes nos sentimos a pior pessoa do mundo, a pessoa mais culpada, a pessoa mais isso e mais aquilo. Nos sentimos mal, e é tudo isso que o diabo quer. Mas todas as vezes que ele vier com essas mentiras aos nossos ouvidos, lembre-se, o diabo vier nos lembrando das nossas falhas e fraquezas, lembre-se, Deus sabe tudo a nosso respeito, tudo Ele sabe. Ele sabe quem a Patrícia é, Ele sabe quem você é, o que você fala, o que você sente, o que você pensa, tudo Ele sabe a teu respeito. E mesmo assim, Ele ainda continua nos amando. Mesmo assim, por isso, permaneça firme.
Não desista, não desista. Quando o espinho estiver te machucando, corra para mais perto de Jesus. É Ele que nos justifica e nos fará vencer dia após dia. Eu queria ler com você para terminar Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. Filipenses 3, 12, 16 ao 16. Diz assim, Paulo mais uma vez: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discorda em algum ponto, confio que Deus os esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Aleluia. Paulo diz aqui: eu ainda não alcancei a minha perfeição, não obtive tudo isso, tudo aquilo que eu gostaria de ser, ainda não alcancei. Nenhum de nós alcançamos e nem vamos alcançar aqui nessa terra. Mas Paulo diz assim: eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição pela qual Cristo Jesus me conquistou. Nós devemos prosseguir para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para a qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Que a gente não desista, que a gente venha a permanecer e que essas lutas sirvam simplesmente para nos levar para mais perto de Deus. Nunca desistir pelo que nós passamos ou pelas mentiras que vêm aos nossos ouvidos. Nunca desista por isso. Mas que essas lutas venham para que a gente possa correr para mais perto de Jesus. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. O Senhor é muito maravilhoso porque, sabe, muitas vezes a gente passa por tantas coisas e mesmo assim, o Senhor nos fortalece a cada dia. A cada luta que nós passamos, o Senhor vem nos mostrar que Ele está no controle de tudo. Eu sempre acredito que as lutas vêm para nós, para a gente ver que nós somos dependentes do Senhor. Eu sempre vejo o Senhor na dependência, nós dependentes do Senhor. E glória a Deus por isso. Porque se a gente não passasse por luta aqui nessa terra, quem de nós se lembraria do Senhor? Quem de nós se lembraria da salvação? Quem de nós se lembraria do amor de Deus? O amor que Jesus sofreu naquela cruz por mim e por você. Será que nós lembraríamos? Se não fosse as lutas, se não fossem as dificuldades, nós não lembraríamos. Porque a nossa carne, ela não deixaria. O pecado não deixaria. Mas o Espírito que nos foi presenteado por Jesus, Ele nos ajuda na nossa caminhada, glória a Deus. O Espírito vem para ser o nosso auxiliador. O Espírito vem para nos ajudar a permanecer de pé. O Espírito vem e nos fortalece dia após dia. E diz: se levanta que eu estou contigo. Eu pego na tua mão, eu te dou forças. É o Espírito de Deus que nos ajuda a permanecer.
É o Espírito de Deus que nos ajuda a escolher, a fazer a vontade do Senhor e deixar o pecado de lado. É o Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. No seu lugar, feche os seus olhos. Isso. Queria que você tirasse esse momento agora para conversar com Deus por um momento. Isso, vamos. Jesus, nós nos entregamos diante do Senhor e dizemos que precisamos de Ti. Nós reconhecemos que existe em nós as nossas fraquezas, a nossa carnalidade, mas nós reconhecemos também que existe um Deus que tem nos mantido de pé até aqui. Jesus, nós não queremos parar de lutar, nós não queremos nos entregar ao pecado, nós não queremos nos entregar a essa carnalidade, nós queremos permanecer diante do Senhor. Isso, ore, vamos. Me entrego diante de Ti. Levante suas mãos e se entregue. Que o sangue seja derramado, que o pecado vá embora e não permaneça. Vamos, se entregue. Jesus, eu me entrego diante de Ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Diga isso. Assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Diga, parece. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Diga assim, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Sou amado por Ti. Oh, se parece
Isso. Queria que nesse momento você continuasse nesse espírito. Diga: Jesus, nós não temos nada além de Ti. Nada além do Teu amor, nada além da Tua graça, nada além da Tua misericórdia. E se temos algo nessa terra, se temos algo nessa vida, foi o Senhor que nos deu. Jesus, de que vale ter tudo aqui e perder essa graça, perder essa glória que vem de Ti. Teu fogo arde em mim e muda meu viver. Sou Teu templo. Isso, feche os olhos e sinta essa presença. Sou Teu templo, sou Teu templo, sou Teu altar, sacrifício vivo quero oferecer, que o nosso louvor não seja momento vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração. Seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento, e o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos, pois de que eu não sou uma canção que
se apagará, não se apagará. e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, Não se apagará. cante isso. E o fogo arderá sobre o altar, Continuamente sobre o altar. e não se apagará, não se apagará. Vamos cantar mais uma vez. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, Não se apagará. e vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Levante suas Vale a mãos pena só e comece a dizer: me Senhor, não vou desistir do bom combate. buscar as canções mais lindas pra cantar. Que seja uma canção verdadeira no meu coração. Esse combate que vale a pena Se o meu coração de guardar a fé, de percorrer a carreira. Que além dos momentos de dificuldade que nós estejamos vivendo nos nossos dias, que o Senhor seja a nossa rocha inabalável. E que a gente não deixe, como essa canção está falando, o fogo se apagar. se apagará. O fogo vai continuar a arder sobre o altar. Eu vou buscar, você vai buscar incessantemente, para que esse altar continue emanando glórias a Deus. E todos aqueles que estiverem perto de nós serão impactados, começando com a nossa família, com a nossa casa. Quando Zaqueu levou Jesus para sua casa, a primeira coisa que foi salva foi a casa de Zaqueu. O Senhor disse: hoje chegou salvação nessa casa. E quando você deixar o fogo do altar queimar, a salvação chega na sua casa. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, Não se apagará. Não, vai, faz uma aliança com Deus. Faz uma aliança com Deus e você fazer a sua parte. Permaneceremos de pé O arderá e continuamente sobre o altar. Não se apagará. Você vai fazer seu devocional, você vai buscar a Deus, você vai consagrar a sua vida, você vai lutar esse combate, é o combate que vale a pena lutar. E o fogo arderá. Você vai dizer: eu não vou permitir que as minhas forças sejam minadas pelas circunstâncias. O fogo arderá sobre o altar. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Cante. E não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, Senhor. Não se mais uma vez, diga: o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar,
Diga: Deus, essa noite a tua palavra reacendeu o meu coração para lutar o bom combate, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, quero chamar o devocional. Vai trazer hoje para nós, nosso coração. Aleluia, glória a Deus. E o fogo arderá. Aleluia, glória a Deus. O devocional que eu fiz essa semana falou sobre extravagância. Achei tão legal esse nome, porque você já pensa numa coisa extravagante, né? Extrema. Mas é exatamente isso. A gente, como cristãos, temos que matar a nossa carne. Dia após dia sacrificar o nosso próprio eu. Mas a gente tem que dar a nossa adoração, o nosso tudo a Deus extravagantemente. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 26. Versículo 6. Uma historiazinha bem conhecida. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Aleluia. A mentalidade sacrificial foi feita para governar os hábitos e a maneira como vivemos. Nunca foi feito para restringir a maneira como nós ofertamos ou como experimentamos a plenitude de Deus. A extravagância de Jesus é evidente na forma como o Pai nos deu todas as bênçãos espirituais no reino celestiais. O que a gente vê aqui, gente, é que ela entregou o óleo mais precioso, a coisa mais preciosa que ela tinha naquele momento. E outras situações que a gente vai ver na Bíblia, Jesus lá no início, no casamento, fazendo o melhor vinho acontecer, a água se transformando em vinho. Ele deu o melhor dele naquele momento. Ele foi somente para festejar a festa lá do casamento. E ele foi e fez o milagre acontecer. Ele deu extravagantemente. Outras situações vai acontecendo pela Bíblia e você vai vendo a multiplicação dos peixes. Que você olha, nunca foi contado quantos peixes tinha, quantos pães tinham nas cestas. Mas não acabava. Era só tirando, entregando. Uma extravagância. Outra extravagância que a gente vê é a viuvinha dando as suas últimas moedinhas, o seu melhor. E é isso que Deus tem botado dentro do meu coração, para a gente viver extravagantemente, dando o nosso melhor, o nosso tudo. Deus vai suprir as nossas necessidades a cada novo dia. A gente não precisa temer, basta confiar nele. Amém?
Amém, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a parte do dízimo. Eu estava ali tão admirado com a menina que eu tinha me esquecido que era a minha vez, né? Amém. Eu quero falar com vocês a respeito, muito conhecido, Malaquias 3:10. Eu quero intrigar vocês aqui essa noite em relação a isso. Amém. E eu quero que você traga a memória justamente sobre isso, sobre dízimo. O entendimento que você tem a respeito de dízimo e oferta, né? Até onde você acha que é sobre dinheiro. Mas Cícero, é dinheiro, mas não é sobre o dinheiro. Quando a gente fala de dízimo e oferta, a gente não está falando do quanto você pode dar. Como a Lígia falou aqui, ela deu o exemplo da viuvinha. Não sei se você lembra dessa parte bíblica, mas lá Jesus estava relatando a respeito que ele estava observando as pessoas ali dizimando, ofertando. E ali tinha várias pessoas dizimando valores altíssimos, ofertando valores altíssimos. Chega alguém que entendeu o que era o dízimo e a oferta, que não se trataria de um valor específico, por mais que a gente venha falar de 10%, né? Por mais que a gente tenha ali uma certa porcentagem, que não é um teto, mas é a base, é daí para cima, amém? E o que acontece, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender, poxa, será que eu estou conseguindo dizimar de maneira correta? Será que eu estou fazendo da maneira certa? Ou eu estou simplesmente pegando para mim como uma lei? Ah, é o script do negócio, eu tenho que fazer, sabe? Ah, o dinheiro pingou na conta, como é que é o script? Tira o dízimo. Mas será que é só exatamente isso? Mas vamos lá. Conhecido, né? Malaquias 3:10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. E depois fazei o quê? Prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Eu quero permanecer aqui nessa parte que ele fala: fazei prova de mim. E eu volto a dizer, tira o dinheiro da jogada. Porque se a gente leva dízimo, querendo ou não, a questão do dinheiro, quando ele fala fazei prova de mim, o que é que você vai querer? Estou dizimando 100, tem que voltar 1000. É o tigrinho, é? Vai não, filho, não é assim não. Amém? Mas quando há gratidão no seu coração, e é sobre isso que dízimo e oferta se trata, de uma gratidão. Quando Abraão foi ofertar ali, que ele foi atrás de Melquisedeque, o que é que ele tinha ali? Além, do lógico, que é o dinheiro ali, do que ele tinha ali em questão de bem, mas havia uma gratidão no coração dele. Ele já não sabia mais como agradecer a Deus. Palavras já não tinha mais ele para dizer, poxa Deus, obrigado. Mas ali ele fez como Abel, que pegou o melhor que tinha como uma forma de agradecimento. E assim tem que ser nós. Ah, Cícero, mas o meu é tão pouco. É sobre isso. É sobre a sua gratidão no pouco. É sobre a sua gratidão no muito. E a respeito do fazer prova de mim, quando a gente tem um coração grato, pode ter certeza, amigão, pode faltar tudo, menos a presença dele. E é sobre isso. O dízimo e a oferta é sobre ter essa presença. É fazer prova dele no momento quando você pensa assim, poxa, e agora? E agora quem entra em cena é ele. Faça prova disso. Tenha a sua gratidão nessa área, em dízimo e oferta. Você não seja refém do seu dinheiro, que você não seja refém desse mundo, mas que o que você tem glorifique a Deus, como ela falou, extravagantemente. Amém? Então, se você quer dizimar, se você quer ofertar, levante a sua mão. A Lília está ali com os envelopes, amém? Você que vai louvar a Deus nesse momento, fica de pé, amém? Para a gente engrandecer o nome dEle, para a gente exaltá-lo, em nome de Jesus.
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Então declare: se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Amém, meu querido? Você pode orar nesse momento em gratidão, apresentando ao Senhor a tua semente, o teu dízimo, a tua oferta, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem sido muito maravilhoso com a gente. O Senhor tem sido bom conosco. Nós te agradecemos pela nossa saúde, porque o Senhor tem nos dado condições de trabalhar, o Senhor tem nos dado condições de sustentar a nossa casa, a nossa família. Nós te agradecemos hoje, meu Pai, e por muitas vezes, através de palavras, a gente não conseguir te agradecer, meu Pai, mas nós queremos também nesse momento te agradecer em um ato de dizimar, em ato de ofertar, meu Pai, em nome de Jesus. E como um aroma suave, meu Pai, eu oro para que cada dízimo e cada oferta seja para Ti, como um aroma suave, como algo que te agrada, Senhor Deus, em nome de Jesus, e não como uma regra religiosa. E assim, Senhor Deus, eu te agradeço pelo nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas, pode dizimar, ofertar, amém. Te louvarei. Adoro. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Amém. Levante suas mãos, vamos terminar o culto. Mas eu queria fazer um momento de adoração agora. Diga assim: Deus, essa noite, meu coração está em Ti, e cabe a mim agradecer, porque eu sei que até isso é o Teu Espírito que faz. E nós colocamos essa noite o nosso coração diante daquilo que o Senhor tem nos colocado para ser. Se lutamos o combate dessa vida, que venhamos a lutar o que vale a pena, que é o combate da fé. Permaneceremos firmes diante disso, em nome de Jesus. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e na doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Dê a paz do Senhor ao irmão do seu lado. Dê um abraço nele. Diga a paz do Senhor para você. Que Deus te abençoe, que seja uma semana cheia da presença de Deus sobre você e sobre a sua casa.